Fala, empresário, tributo na gaiola na área. E hoje a gente vai falar de um tema relevante. É verdade que a gente reclama muito, e eu não digo sem razão, da carga tributária, da complexidade do sistema tributário brasileiro, como a gente já falou, inclusive, detidamente no vídeo passado, no episódio passado do nosso programa. Mas veja bem, será que é isso mesmo? É só no Brasil que a carga tributária é alta, é complexa? Como será que vivem os empresários nesse mundo tributário no exterior, na Europa? Será que a carga tributária afeta tanto a empresa? Será que a carga tributária ajuda ou não ajuda o empresário lá na Europa? Será que a diferença é tão grande assim? Bom, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aqui é o lugar. Curte, compartilha, comenta, pede assunto, critica, sugere melhor. Então, o importante é participar. Mas sem mais delongas, solta a vinheta. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa centrar aqui é o seguinte: taxa, regulação tributária, imposto, sistema tributário está ligado ao ambiente de negócios. De modo que quanto mais o sistema tributário estimular a empresa, a produção, o empreendedorismo, melhor será esse ambiente de negócios. E isso é fundamental para o desenvolvimento do país, porque quanto melhor o ambiente de negócio, mais as empresas tendem a crescer ou surgirem mais empresas e, portanto, mais emprego, mais renda, e a economia funciona de uma maneira mais aperfeiçoada. Então essa é uma ideia central. E só para vocês terem uma ideia, existe um ranking chamado Doing Business, onde se mede o ambiente de negócio de cada país, o quão bom é o ambiente de negócio de cada país. No último de 2019, por exemplo, o Brasil, dos 190 países avaliados, ficou na posição 124. Ficou atrás dos países do BRICS, por exemplo, Rússia, China e Índia, e o próprio Brasil, que compõe os BRICS. E aqui na América Latina ficou atrás de Chile e de Uruguai. Muito em função, claro, são vários fatores que são medidos, mas também em relação à questão do sistema tributário. Então, repito, o sistema tributário ele tem uma relação muito íntima com o ambiente de negócios, de modo que ele pode ser, sim, um fator preponderante para estimular ou desestimular o empreendedorismo e, portanto, a prosperidade de uma nação. Então, isso é um ponto central que a gente precisa deixar bem amarrado aqui nesse primeiro momento. Bom, e a partir daí, como funciona o sistema tributário de outros países? Separei alguns pontos que eu achei relevantes para a gente fazer esse comparativo, para que você, empresário, perceba qual é a realidade em outro país. Exemplo, em relação ao PID. O que é PID? PID é o Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento, que é fundamental para o crescimento de qualquer país. Então, existem, por exemplo, no Reino Unido e na França, grandes recursos de isenção fiscal para aquelas empresas, aquelas indústrias que promovam, que processem programas de pesquisa e de desenvolvimento que chegam a reduzir custos tributários em até 30%. Aqui no Brasil, por outro lado, a gente tem também uma lei que favorece as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, que é a chamada Lei do Bem. Sendo que essa Lei do Bem precisa de um aperfeiçoamento, uma vez que, apesar dela conceder, sim, benefícios tributários para essas empresas, para essas indústrias que investem em pesquisa e desenvolvimento, ela, como tudo no Brasil, ainda é bastante burocrática e, portanto, pouco utilizada. Há informações, por exemplo, de que apenas cerca de 37%, segundo a CNI, das empresas utilizam esses benefícios da Lei do Bem. Isso em razão de várias complexidades e burocracia instituída pela própria lei e de uma grande insegurança jurídica. Então perceba que, enquanto fora do Brasil existe uma realidade mais simples e mais eficiente em relação ao sistema tributário, inclusive aos programas de pesquisa e desenvolvimento, aqui no Brasil a gente tem uma lei que trata do assunto, mas que trata ainda de maneira muito complexa, de forma que não
não alcança as empresas que deveriam alcançar. Outro ponto que merece uma comparação diz com a tributação sobre o lucro. No Brasil, há uma discussão significativa e séria a respeito da tributação sobre a distribuição de lucros. Se diz que no Brasil, esses lucros, essa distribuição de lucros não é tributada. E isso é, vamos dizer assim, uma meia-verdade. Para efeitos comparativos, de fato, a tributação sobre o lucro e sobre a renda nos outros países, ela tem uma progressividade maior. Só que no Brasil existe uma situação importante que merece ser mencionada. A tributação no lucro começa, apesar de não haver na sua distribuição, a tributação no lucro começa no momento em que não deveria começar, que é quando a empresa está produzindo e, portanto, quando ela investe, quando ela precisa mais da ajuda do Estado para conseguir avançar. Veja que a gente tem uma tributação sobre o lucro da empresa, chamada contribuição social e imposto de renda pessoa jurídica, que pode chegar até 34% sobre o lucro, o que é significativo, enquanto em outros países, por exemplo, apesar de ter tributação sobre a distribuição do lucro, na empresa, isso na Irlanda varia entre 12% e 15%, e também na Hungria e na Bulgária, a título de exemplo, entre 9% e 10%. Então, há uma tributação muito menor nesse momento em que a empresa precisa de, vamos dizer assim, de um fôlego a mais. É o momento em que ela está produzindo. Então, isso é um ponto em que o Estado também desestimula a produção. Porque, repito, quando a empresa mais precisa de fôlego, ele passa a tributar e tributa com a carga pesada de até 34%. Uma outra questão importante da gente comparar diz com o pequeno empresário. Fora do país, Itália, Espanha, existem alguns sistemas muito mais simplificados e que reduzem tanto as obrigações do empresário como a carga tributária. Aqui no Brasil, a gente tem o chamado Simples Nacional, entre outros que também podem beneficiar, como o MEI. Sendo que o Simples Nacional, que abarca a grande maioria dos empresários brasileiros, ele só é simples no nome. O simples não é tão simples assim. É um exagero de burocracia e de dificuldade em relação à própria obrigação tributária principal, a como recolher esse imposto, além de um sem número de discussões judiciais, inclusive, a respeito do que deve ser tributado ou não, o que acarreta também uma grande insegurança jurídica. Sem falar que o sistema tabelado de faixas sobre as quais vão incidir determinada alíquota, de modo que quanto maior o seu faturamento, maior a alíquota, faz com que as empresas tenham um ímpeto segurado de crescer, porque ela imagina que quanto mais ela cresça, maior vai ser a faixa de faturamento, maior vai ser a tributação, sobretudo em relação à sua folha de pagamento, sua folha de salário, porque no Simples Nacional, a tributação sobre a folha, sobre o funcionário, ela é feita com base também no seu faturamento, o INSS, esse tipo de situação. Mas quando ela sai do Simples Nacional, a tributação cresce muito, aumenta muito, porque ela vai ter que pagar 20% de contribuição patronal, INSS, Sistema S, 5,8%, além de outras questões, o que beira aí quase 30% sobre a folha. Então, o Simples Nacional é um sistema que não é tão simples assim, e termina, em determinados casos, sendo muito desfavorável para quem está nele, e, por outro lado, de certa forma, ele impede o crescimento do empresário, porque para fazer essa migração do simples para outro regime de tributação, que normalmente é o lucro presumido, o lucro real, que é muito mais complexo, ele sente um aumento na carga tributária muito grande e também um aumento na complexidade do sistema, o que faz com que, muitas vezes, ele fique limitado em seu crescimento por conta de uma questão ineficiente do sistema tributário. Bom, como você já pode ter percebido, de fato, a tributação europeia e de outros países, ela é muito mais simplificada do que a tributação brasileira. O Brasil tá lascado! E claro, também é uma tributação que é eficiente em relação a estimular o empreendedorismo e a produção, enquanto no Brasil, não. Poxa, é sério. A tributação muitas vezes é feita no momento em que a empresa mais precisa de fôlego. Mas, como dizia o João Cabral de Melo Neto, a vida não se resolve com palavras. Não adianta só reclamar, é preciso agir. E o que é que o empresário pode fazer? O que é que está à sua disposição? Qual é a ferramenta que existe para ele conseguir
navegar nessas águas turvas e turbulentas do sistema tributário brasileiro. Assessoria jurídica tributária, assessoria contábil tributária de qualidade, buscar os incentivos que, apesar de complexos, existem também no Brasil, e planejamento tributário. Acho que essas são ferramentas à disposição do empresário e que ele deve sim se valer para conseguir avançar no seu negócio, na sua empresa. E como vocês já sabem, agora é a hora, naquele momento especial do nosso quadro. Conta a história aí, doutor. A história de hoje é a seguinte: você sabia que no Império Maurya, na Índia, lá na época 300, no ano 300 antes de Cristo, existia uma questão tributária interessante. O governo reunia os cidadãos e solicitava deles ideias. Dessas ideias, uma era eleita e aplicada. E esse cidadão que teve essa ideia ganhava isenção fiscal. Por quanto tempo? Por resto da vida. Se a ideia dele fosse escolhida e implementada, ele não pagaria mais tributo. E você, se tivesse que dar uma ideia para o sistema tributário brasileiro, qual seria a sua ideia? Pode deixar aí nos comentários, curte, comenta, compartilha e até a próxima.